Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar sobre Joinville e todos os motivos que fazem da cidade mais populosa de Santa Catarina a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se você tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal e deixa aí o dedão que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada, salve salve! Então, bora lá? Se você achava que Florianópolis era a maior cidade catarinense, eu tenho que te desiludir um pouco porque esse título vai para Joinville. Floripa e Vitória do Espírito Santo são as únicas capitais estaduais que não são as maiores cidades dos seus estados. Isso é doido, né? E Joinville é uma cidade com aproximadamente 600 mil joinvilenses, sendo a terceira cidade mais populosa no sul do nosso Brasil, só perdendo para Curitiba e Porto Alegre. A cidade, além da quantidade de gente que vive lá, também é um baita de um polo tecnológico, econômico e industrial de Santa Catarina. Mas nem tudo sempre foi assim nesse presente de cidade, literalmente falando. Porque a cidade é um presente. Como assim, Elzinga? Lá pela época que o Lampião dava choque, em meados de 1830, um rapaz francês chamado François Ferdinand Philippe Louis Marie d'Orléans veio dar uma voltinha pelo Brasil e acabou se apaixonando por uma moça com um nome ainda mais comprido que o dele, que vamos chamar apenas de Princesa Dona Francisca. Dona Francisca era filha de Dom Pedro I e Maria Leopoldina, que se você lembra muito bem eram os imperadores do Brasil. E ela se apaixonou de volta pelo moço. É importante dizer isso porque naquela época nem todo o amor era recíproco e ninguém tava nem aí. Anos depois, em 1843, eles se casaram e como um dote para o mais novo casal, eles receberam algumas terras na então província de Santa Catarina e é aí que começa a história de Joinville. Só que eles foram tão ingratos que voltaram para a Europa e nunca pisaram nas suas terras novas. Muito feia atitude, por sinal. E aí um rapaz chamado Frederico Brustlin ficou responsável pelo dote do príncipe e só mais um tempão depois é que resolveram batizar de vez esse pedaço de chão com o nome de Joinville, que era uma homenagem à cidade de Joinville-le-Pont, onde nasceu o ingrato François. Você achou que eu não ia conseguir falar? François Le Pont, Le Petit Le Poton. E como se nada disso bastasse, construíram o Palácio dos Príncipes na então Joinville, uma sede administrativa da colônia para recepcionar os novos pombinhos reais. E adivinha? Eles continuaram nunca pisando na cidade. Hoje ali fica o Museu da Imigração e Colonização. Joinville nasceu oficialmente em 9 de março de 1851, mas só depois que o príncipe querido liberou algumas terras para os imigrantes se instalarem. Antes de ser Joinville, essas terras se chamavam Colônia Dona Francisca e eram parte de São Francisco do Sul. É por essas que Joinville é chamada de a Cidade dos Príncipes. Que história mais maluca foi essa, hein? E aqui cabe uma coisa muito interessante. Na bandeira de Joinville tá escrito esse negócio aqui em latim e eu achei fenomenal o significado. A minha grandeza se identifica com a grandeza do Brasil. O escudo da bandeira também faz alusão ao Brasil Império, o emblema do Príncipe de Joinville, a Noruega, a Prússia e a Suíça. Basicamente a galera que fundou a cidade. E vamos a algumas coisas interessantes sobre Joinville. Além de ser chamada de Cidade dos Príncipes por esse motivo nada peculiar, também é chamada de Manchester catarinense porque depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a cidade cresceu tanto que se tornou um dos principais polos da indústria brasileira. Exatamente como Manchester na Inglaterra quando usou pela primeira vez a máquina a vapor na indústria têxtil em 1789. Joinville também é a cidade das flores, herança dos colonizadores alemães que competem entre si para ver quem tem um jardim mais bonito. Anualmente em outubro rola a Festa das Flores na cidade, que é um patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina. Também é a cidade da dança, graças ao maior festival de dança do mundo. E sim, você ouviu direito, está lá no Guinness Book, é só não sei direito em qual página, porque durante o Festival de Dança de Joinville, mais de 6.500 bailarinos sobem aos palcos. E como se não bastasse, a cidade teve a primeira e única filial mundial do Teatro Bolshoi, fora da Rússia, que se você não sabe, é uma das maiores companhias de ópera e balé do mundo. Joinville é a 21ª cidade brasileira no ranking dos melhores IDHs. Em 2016, a Isto É elegeu Joinville como a segunda melhor cidade para se viver no Brasil. Aliás, a cidade tá sempre no anuário das melhores cidades do Brasil. Tem ainda o maior PIB de Santa Catarina e o 28º do Brasil. É o maior polo industrial de Santa Catarina, importante na indústria metalmecânica, de alimentos, software, computadores, tecidos, máquinas e mais uma coisa arada aí. E é lá que encontramos grandes empresas como a Manco, a Tigre, Tupi, a TOTUS, GM, Whirlpool, Siemens e mais um montão. Foi em Joinville que nasceu o primeiro jornal germânico de prestígio no Brasil, o Colonizeitung. Também foi a primeira cidade a fundar uma organização de bombeiros voluntários em 1892. Foi em Joinville ainda que aconteceu o primeiro transplante renal de Santa Catarina. Tem ainda como cidade irmã Zhengzhou na China, Chesapeake nos Estados Unidos, Spišská Nova Ves na Eslováquia,
Langenhagen na Alemanha, Schaffhausen na Suíça e, óbvio, Joinville-le-Pont na França. E também não podemos deixar de lembrar que eu falei metade dessas cidades erradas. E Joinville é popularmente conhecida como Chuville também, porque lá o pessoal não sabe muito bem o que é sair de casa sem um guarda-chuva. Em 2014, uma matéria do G1 apontou Joinville como a cidade que tem menos dias de sol no Brasil. Também é a cidade das bicicletas desde 1950. Estima-se que exista mais de 250 mil unidades na cidade. E por lá, os pratos típicos são o chineque, que é uma massa com farofa doce enrolada, também os rollmops, que é um peixe em conserva, ainda a famosa cuca alemã e a orelha de gato, que você pode conhecer como cueca virada ou grosso. E Joinville é terra de Luiz Henrique Schwanck, o artista brasileiro mais premiado em 1985, de Juarez Machado, o cara que, através das suas obras, inspirou a iluminação e o cenário do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, do escritor Mário Avancini, de Nuno Roland, da baterista Duda, a baterista mais jovem do Brasil que viralizou no mundo inteiro em diversos programas internacionais, e mais uma galera que certamente vocês vão complementar nos comentários. Joinville é top, né? Mas agora eu quero te mostrar tudo que tem de mais legal na cidade. E se você tá gostando, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo conheçam Joinville. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entre no nosso grupo do Telegram que tá aqui na descrição. Bem, logo que a gente chega em Joinville, nós podemos ver um dos cartões postais da cidade, que é o famoso moinho e o pórtico que já dão a entender o que podemos esperar pela frente. E como a cidade fica pertinho do Paraná, o que podemos perceber no mapa e no sotaque desse povo, é normal vermos capivaras cruzando a Avenida Beira-Rio. Outro bicho comum por lá é o jacaré, que eles chamam de Fritz. Mas não espere ver um jacaré pelas ruas. Ou espere, sei lá, Joinville é meio louco. A Rua das Palmeiras é um outro lugar famoso com algumas árvores que foram plantadas ainda em 1873 na frente do Museu de Imigração. Lá no bairro Espinheiros também conhecemos um manguezal. E sim, um manguezal em Joinville. E se isso parece estranho, é porque não conhece a praia do Vigorelli, banhada pela Baía da Babitonga, famosa pelos bares na orla. Não espere ver uma vista lá Maragogi, mas o lugar não fica no chinelo. E é bom ressaltar que a água é própria para o banho, tá? Continuando, visite a Rua Visconde de Itaunay, a via gastronômica de Joinville e a enorme quantidade de restaurantes, casas noturnas e bares. Ainda a Estrada Bonita, com uns 5 km, cheio de hotéis, pousadas e lugares para apreciar as comidas típicas da região. Conheça o Museu Nacional da Imigração e Colonização, o tal Palácio dos Príncipes, com várias coisas da época que o homem foi embora e nunca mais voltou. Ainda o Museu de Arte de 1976, também o Museu Nacional do Corpo de Bombeiros, a Estação da Memória com exposições da Estação Ferroviária de Joinville, mais o Memorial da Bicicleta, com bicicletas de tudo quanto é tipo. Também o Museu Casa Fritz Alto, a Galeria de Artes Victor Kuznetsov, o Museu Arqueológico de Sambaqui, famoso sítio arqueológico com peças de mais de 4.500 anos, que faz de Joinville uma referência internacional no assunto. Também a Casa da Memória e Cemitério do Imigrante, onde foram sepultados os primeiros imigrantes da região e que é tombado pelo IPHAN. E ainda o Instituto Internacional Juarez Machado. Joinville tem de tudo mesmo, só não tem comparação. Tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo. Deixa a tua marca e se você já conhece a cidade, utilize a hashtag #MinhaFotoMeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Seguindo o baile, em Joinville ainda vale conhecer a Festa das Flores que eu comentei antes e que atrai milhares de pessoas todos os anos. Também o tal do Festival de Dança de Joinville. Visite ainda o Mercado Público em Estilo em Chaimel, o Agrícola da Ilha com jardins, trilhas e uma capelinha para casamento. A Casa Fleit, ou Flight, de 1913, toda em Chaimel e patrimônio histórico nacional. Aprecie a vista do Morro da Boa Vista e do Mirante de Joinville. Também do Mirante da Serra Dona Francisca. Deu uma volta pelo Parque Zoobotânico com mais de 200 animais dentro de 17 mil metros quadrados. Também pelo Parque Ecológico Morro do Finder. Ainda o Parque Expoville, seu lago lindão. Também o Parque Caieira, na Baía de Babitonga, um lugar de conservação da natureza e com material arqueológico. E por fim, passe pela Praça Nereu Ramos, a principal de Joinville, junto com o Hotel Príncipe, que vale a foto no Instagram. Também a Praça da Bandeira e ainda a Praça dos Suíços, em homenagem à galera que veio dessas bandas para viver em Joinville. E aí, tá entendido que Joinville é a melhor cidade do Brasil? Se gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, azar o seu. Comenta aí embaixo também qual que é a próxima cidade que você gostaria de ver aqui no canal. E por hoje é isso, pessoal. Desculpa se eu falei alguma palavra em alemão errada, mas, né, é difícil falar uma coisa que não tem vogais. Ein Kuss auf dein Titten, com todo respeito do mundo. E até a próxima. Tchau, Joinville. Beijo.